Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, né? A mais uma aula do nosso canal do Podo Educa. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Carilena Signorini e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre algumas informações que são muito relevantes para você estar levando para o teu paciente nos atendimentos, né? E principalmente no primeiro atendimento dele, porque é onde ele vai vir ao teu local, à tua clínica, ao teu espaço, ao teu estúdio, receber as informações que ele precisa para um bom tratamento. Então hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco de como que eu faço isso, né? Quais as orientações que eu dou para um paciente que vem fazer uma podoprofilaxia, né? Que ele não tem um problema específico ainda, ou ele pode estar num processo de estar desenvolvendo, e aí a gente acaba trazendo, né? Um folder de informações para que ele possa estar começando a ter alguns cuidados em casa para evitar problemas maiores, tá ok? Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, né? Vou deixar aqui o meu arroba do Instagram para você estar acompanhando um pouquinho da nossa página, né? E aí, vou te dar um tempinho aí também para você estar podendo pegar papel, caneta para estar anotando as informações que são relevantes para você. Eu tenho certeza que vai ser uma aula muito importante e que vai te esclarecer e te abrir a visão aí para muitas coisas nos teus atendimentos, tá ok? Então, pega papel e caneta para a gente fazer as devidas anotações. Então, vamos lá as anotações, tá? Então, gente, o que é muito importante, tá? O paciente vem com uma queixa para você, ou às vezes ele não tem uma queixa, né? Ele vem para fazer um atendimento de profilaxia, ele não tem uma queixa específica, certo? E eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que eu não vendo podologia, eu vendo conhecimento, eu vendo informações que eu acredito que são muito relevantes para os nossos atendimentos. Imaginem que a partir da tua instrução, do teu conhecimento, de uma dica que você passou de cuidados, você pode estar evitando problemas muito mais sérios, como uma onicomicose, por exemplo, né? A partir do momento que você começa a ensinar o teu paciente a higienizar o calçado, a trocar meia diariamente, a hidratar corretamente com um produto específico, quantos problemas você pode estar evitando na vida dele, na saúde dele, tá? Então, o meu objetivo hoje é trazer, né, um plano para vocês estarem acompanhando para orientar o teu paciente, tá bom? Então, eu trago aqui para vocês um folder, tá? Que eu entrego para os meus pacientes na primeira consulta, onde eu ensino eles a cuidarem dos seus pés, tá? Então, o paciente veio para um atendimento contigo, você tem que orientar, tá, Kari? Mas ele não tem nada, ele não tem um problema específico, ele não tem uma patologia, ele não tem uma dor. Ok, ele tá vindo por uma prevenção. Então, se nós, enquanto profissionais da área da saúde, temos o poder de prevenir, por exemplo, amputações, como que a gente tem feito isso? De que forma a gente tem orientado isso para o nosso paciente? Adianta eu olhar para o meu paciente e falar, tu é diabético, tu tem que cuidar. Tá, mas de que forma que tu tem que cuidar? Ai, porque tu é diabético, tu tem que ir na podóloga. Mas a gente precisa mostrar o valor disso para eles, entende? Através do conhecimento, da informação, tá? Então, a partir do momento que você entrega conhecimento, eles vão valorizar muito mais o teu atendimento e também isso vai te rentabilizar mais, porque não é só o procedimento, mas tu informa, tu comunica, e aí, digamos assim, se acontecer qualquer coisa com esse paciente e que agrave o problema dele, entenda que você orientou da melhor forma possível e se aconteceu aquele agravo, você pelo menos está com a consciência de que, ok, minha função enquanto profissional da área da saúde, eu fiz e eu orientei, certo? Então, a primeira informação, que eu passo para eles é a questão de manter os pés limpos e secos,
principalmente entre os dedos. Sim, isso é óbvio que a gente precisa secar os nossos pés. Todo mundo sabe disso. Mas, mesmo assim, a gente tem muitos pacientes que chegam até nós com frieiras ou com célula morta os interdígitos. Então, assim, vocês entendem que por mais que seja algo óbvio, eu preciso orientar o meu paciente, porque você tá vendo que tem célula morta entre os dedinhos, e aí o que você tá explicando para ele? Você tá ensinando ele como ele deve lavar, como ele deve secar, né? Tem frieira, o que tá acontecendo ali? É uma pele alcalina que ela soa demais ou realmente tá tendo a falta de cuidado, né? Então, quando a gente traz isso para o paciente, é bem legal, tá? Eles até começam a ficar mais atentos. Então, a gente sempre indica diariamente aí, né, na rotina, preferir meias de algodão para ter absorção ali do suor, né? E isso já me remete a algo que eu sempre explico para eles também. Por exemplo, quem é maratonista, né? Quem tá entrando nesse processo de corrida. Eu tenho vários clientes que fazem corrida. Então, eu indico para eles uma meia de algodão na rotina, no dia a dia. Mas na hora que eles forem correr, eles precisam de uma meia específica para corrida, que normalmente ela é de poliamida ou de poliéster, que aí eu não saberia dizer bem certinho qual é. Mas, normalmente as lojas que vendem coisas esportivas orientam, né, qual a melhor meia, a pessoa que faz aí uma atividade em grupo, né, o treinador também orienta a questão da meia. Mas, para vocês verem como é importante eu ter esse conhecimento, porque a meia de algodão na corrida, ela vai acabar lesionando o pé. Então, a de poliamida, de poliéster, já não vai lesionar o pé. Por quê? Porque ela não absorve o suor. Então, de certa forma, a meia de algodão, ela faz fricção, porque ela absorve o suor e ela acaba lesionando. Então, olha como é importante eu saber dessa informação para orientar o meu paciente que sim, se ele é corredor, né, se ele faz corrida, ele precisa de uma meia específica e que a meia de algodão é para a rotina, é no dia a dia, durante o trabalho, né, ou quando o estudante vai para a aula, para quê? Para absorver a umidade daquela pele, daquele membro, né? Para que não cause micoses e frieiras, certo? Evite de usar o mesmo calçado todos os dias. Sim, as pessoas usam o mesmo calçado todos os dias. Principalmente quem trabalha em empresa com calçado de segurança, eles ganham um calçado. E aí você estar orientando, ok, você só tem um calçado para usar porque você é obrigado, mas a usar aquele, né? Porque a empresa só dá um. Então, como que você tá cuidando desse calçado? Você tem como trazer ele para casa ou você tem que deixar ele dentro do armário? Tem empresas que não liberam o funcionário levar o seu sapato para casa, porque às vezes nesse ir e vir eles acabam esquecendo, tá? Então, ajudar a ele pensar de que forma ele poderia cuidar desse calçado. Eu não posso levar para casa, mas eu tenho um local lá na empresa onde a gente deixa os calçados num local de ventilar. Então, junto com ele, pensar que forma que ele pode fazer para não deixar esse calçado tão úmido, tá? Trabalho o dia inteiro de tênis. Tem como trocar esse tênis? Tu tem essa possibilidade de o tênis que tu usar hoje não usar amanhã? Porque às vezes, dependendo de quem chega para você, ele não tem 2 tênis. E aí tentar adaptar para a rotina dele o que ele pode fazer para que preserve a saúde dos pés, tá? Nós indicamos, né, a Fit Solution, que é um sprayzinho para higienizar dentro do calçado. Já indiquei Lisoform antes de trabalhar com a Fit Solution. Hoje, como nós temos o equipamento que faz a desinfecção interna do calçado da clínica, lá na clínica, né, a gente optou por ter a Fit Solution junto com a gente para levar esse cuidado a mais home care, tá? Então, a gente tem o Lisoform, em aerosol também pode ser usado. Eu também indico os calçados que podem ser lavados, que sejam lavados com água e sabão, e também pode ser colocado o Lisoform. O Lisoform pode ser usado também para fazer enxágue das meias, né? Na máquina de lavar, lá na diluição, na composição, diluição, a marca traz a quantidade que pode ser usado na máquina de lavar, tá bem?
Outro ponto importante, né? Sempre dar preferência para calçados que sejam confortáveis, macios, que evitem impacto, atrito, tá? Para evitar bolhas, para evitar calosidades. Então, principalmente quando o paciente, né, já tem uma tendência a ter joanete, a ter calos, é legal a gente estar instruindo ele, né? Principalmente aqui um ponto muito importante, gente, para vocês salientarem, é quando for comprar calçado, né, colocar os 2 pés. Conta pra mim aqui embaixo quem de vocês já foi comprar calçado e a vendedora sempre dá só um pé. Se o nosso lado direito não é igual ao nosso esquerdo, é óbvio que a gente precisa experimentar os 2 pés. Mas eu vou falar pra vocês, eu muitas vezes vou comprar, né, experimentar calçado, já aconteceu várias vezes, e a vendedora me dá só um pé e eu falo, eu quero experimentar os 2, e ela nem sequer tinha tirado da caixa, né, ela me deu um e todos eu experimento, eu ando dentro da loja, eu mexo os dedinhos pra ver se não tem nada me apertando, então isso você tem que ensinar pro teu paciente, tá? Inclusive uma dica é sempre comprar no final do dia, principalmente porque durante o dia a gente começa a inchar e de manhã a gente não tá tão inchadinho, então a tendência é que de manhã ele fique mais confortável, e aí à tarde, às vezes aquele calçado que de manhã ficou confortável, às vezes à tarde ele não vai ser tão confortável, tá? Essa é uma das dicas, quer dizer, dica número 1, experimentar os 2 pés. Dica número 2, final de tarde. Dica número 3, quem aí, conta pra mim, que compra calçado novo, leva pra casa e higieniza? Não, né? Acho que não, né? Gente, isso é muito importante. Você já parou para pensar que você vai na loja experimentar o calçado, né? Uma rasteirinha, um calçado social, um tênis que seja. E quantas pessoas têm micose plantar? E micose passa de uma pessoa para outra. E aí as pessoas vão, experimentam esse calçado, e chega em casa e não higieniza. E sai usando, e aí pega uma micose e acha que pegou a micose em qualquer outro lugar, menos o calçado novo. Então tragam isso para a consciência do paciente de vocês, de ter essa atenção. Eu não tô dizendo que a gente tem que virar um maníaco de, ai meu Deus, não posso isso, não posso aquilo, porque senão eu vou pegar um fungo. Não. O objetivo não é apavorar, mas é vocês trazerem para a consciência do cliente de como é grande, a oportunidade dos fungos se alastrarem, né, nos nossos pés. E às vezes a gente acaba se apegando, que pegou na piscina, lá na aula de natação, né, ou na manicure, que sempre sobra tudo para manicure. Então, assim, trazer isso para consciência, de não... É como eu sempre falo pro meu cliente, eu não quero te apavorar ou te assustar, ou de repente tu ficar um maníaco, né, mas é tomar cuidados importantes na tua rotina para que tu não venha se contaminar com o fungo, tá? Então, dito isso, né, da parte de calçados ali da loja, hidrate seus pés diariamente e faça esfoliação de 1 a 2 vezes por semana. Gente, eu sempre ensino meu paciente como fazer esfoliação, porque a maioria das pessoas não fazem, e também hidratar. Como eu vou hidratar, quantidade de produto, né? Você que vende produtos na tua clínica, é muito interessante tu mostrar a quantidade. Porque o que eu costumo dizer, né, para os meus pacientes? Nós trabalhamos somente com produtos de qualidade. Esses produtos de qualidade, eles têm um valor, certo? Qualidade, tu paga pela qualidade, certo? Então, por exemplo, se eu não ensinar esse paciente a usar direito, a quantidade, como ele vai fazer, o que vai acabar acontecendo? Ele vai comprar o produto, ele vai levar para casa, vai passar como se não houvesse amanhã e esse produto vai acabar muito rápido. Ela não teve tempo de ver o resultado do produto e ela já acabou com o produto. E aí ela chega pra mim e vai dizer assim, Kari, manter esse produto vai ficar um pouco difícil pra mim porque, né, todo mês vindo comprar, às vezes fica pesado, às vezes o cliente realmente não tem condições, né? Então eu sempre falo,
não é para usar o creme como se não houvesse amanhã. Não, existe uma quantidade X de produto que tu vai colocar. Não é para encebar o pé. Até porque se tu hidratar com muito creme, deixar ele muito encharcado, tu vai botar meia, vai botar o teu calçado, tu vai manter uma umidade ali excessiva e aí tu vai estar provocando um fungo também, tá? Então, assim, é realmente a quantidade para ter qualidade. Eu sempre falo pro meu paciente, é qualidade e não qualidade. Perdão, desculpa. É qualidade na hidratação e não quantidade. Então, é o produto que consiga hidratar da forma correta, tá? E a esfoliação, ela é muito importante, porque além de ela remover células mortas, a gente também prepara essa pele para estar recebendo a hidratação. Porque se eu só coloco creme, boto creme, chega um momento que a hidratação não tem mais eficiência. Por quê? Porque tem célula morta. E eu também ensino para que eles coloquem a lixa, né? Quem tem lixa em casa, essa pedra pomes, lixo, tá? Porque o que acontece? Aquela lixa, ela é muito abrasiva, essas lixas que a gente tem em casa, elas são muito abrasivas, certo? E aí tá lá no banheiro, pegando umidade, calor, frio, aquilo ali já contaminou com bactéria e com fungo, certo? E o cliente vai lá e lixa. O que a lixa faz? Ela remove célula morta, mas ela também abre camadas de queratina. E aí ela tá aqui lixando, a lixa tá contaminada, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar levando contaminação para dentro da epiderme, ela vai estar contaminando esse tecido. E aí, mais uma vez, a gente está abrindo uma oportunidade para uma micose plantar, sem falar que vai estar lixando em locais que às vezes nem teria necessidade. Então, a esfoliação é o ideal, porque ela vai estar preparando essa pele de forma correta e assertiva, e depois vai hidratar e a pele vai ficar perfeita, tá bom? Então, são dicas que eu ensino e que fazem total diferença, gurias. Hoje eu quase não uso mais bisturi na clínica, tá? É muito difícil usar, assim, muito menos do que eu usava. Inclusive, quero trazer uma aula também sobre isso para vocês, da questão, né, de uso de queratolíticos, da importância de não usar e como a gente vê a diferença de não usar, tá? Mas é isso, a gente conversa num outro momento, tá? Aqui também eu já entrei... até já vi que eu falo da lixa, acabei antecipando, né? Então, evite usar a lixa de pé, deixe para o profissional habilitado fazer isso. Então, esse cuidado, sempre ensinem o paciente de vocês a fazer lá com vocês e não em casa. Então, expliquem isso para ele, ó. Isso que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Que a lixa pode estar abrindo portas de entrada para uma contaminação bem maior, tá? Eu trago também para o meu paciente lavar, né, o pé e as unhas com uma escovinha para poder higienizar melhor. Pacientes que estão em tratamento de fungo, eu tô dando aqui uma dica ouro para vocês. Sabonete íntimo para lavar os pés, tá? Lembrem que o sabonete íntimo a gente usa numa região que tem umidade, calor e escuro, né? E a gente tem fungos e bactérias nessa região, justamente que precisam estar ali e a gente precisa regular a flora desse local e é com o sabonete que ele nos ajuda, sem falar na questão do pH dele para auxiliar nessa situação, tá? Então eu aprendi em um dos cursos que eu fiz a usar o sabonete íntimo e eu indico para todos os meus clientes. Cara, e paciente não tem micose plantar, não tem fungo, o que eu oriento? Não precisa usar todos os dias. Usa 1, 2 vezes por semana e é o suficiente. Porque também, senão a gente vai estar mudando muito a flora daquele local e às vezes pode estar também deixando esse ambiente predisposto à contaminação, tá? Mas uma dica que eu deixo sempre nos meus tratamentos de onicomicose, micose plantar, eu indico sim o uso do sabonete íntimo para fazer a higienização e a gente tem resultados incríveis, tá ok? Indico também o uso de um óleo regenerador para manter a saúde das unhas. Então, nesse caso, é quando eu não tenho uma micose, não tenho um problema específico, então eu ensino a usar um sérum fortalecedor, né, um óleo regenerador. Então, eu sempre procuro saber se o paciente tem alguma coisa que ele usa em casa, mais próximo daquilo que eu trabalho, de natural, né? Se não, na clínica a gente trabalha com algumas marcas específicas de sérum, né, fortalecedor, óleo fortalecedor, né, específico, e ali a gente anota naquele momento qual que é o mais indicado.
A gente também indica, né, para uma pele que soa demais, o uso de talco antisséptico diretamente na pele. Então, gente, talco a gente sempre explica para o paciente não usar no tênis, tá? Se você for ler no rótulo do talco, lá fala para usar dentro do tênis. Mas pensem comigo. O pessoal deixa o tênis branco e quando pisa chega a sair o pó assim, né? Então, o que a gente tem que ter cuidado? Tu imagina o pé suado e aquele talco dentro, aí ele usa o calçado, soa o dia inteiro, aquilo virou uma sopa. Aí amanhã de novo, talco, que aí eu usei hoje o dia inteiro, não secou, vou usar amanhã de novo. Enche de talco, soa de novo, aquela sopa. Então, assim, ensina o paciente a usar na pele, por quê? O talco, quando a gente pega uma pele que ela é alcalina, que ela soa, principalmente aqui, que tem muita silurese no pé, a gente passa o talco no meio dos dedos, passa na pele igual um creme. E aí bota a meia, e aí bota o tênis. É outra coisa, muda muito. Porque eu preciso que essa pele diminua a umidade. E o talco vai me ajudar a reter um pouquinho dessa umidade, certo? Então aqui é uma dica mais para quem soa muito o pé ou tem problema de brumidrose, então ele ajuda bastante, tá? E aí o atendimento podológico uma vez no mês ajuda a auxiliar a saúde, né, a manter a saúde dos teus pés, certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a garganta secou, só um pouquinho. De volta, eu já tomei minha aguinha, já vou tomar mais. A gente começa a falar, seca a boca. E aí o atendimento mensal uma vez por mês, tá? Essas dicas, gente, que eu tô dando, né, que eu dou pro meu paciente, é para aquele realmente paciente que não precisa de um tratamento, né? Então, é a primeira vez dele na clínica, né? Já fiz a avaliação, já vi que realmente é só uma podoprofilaxia. Passo essas informações, certo? Quando eu entro em tratamento, que aí é mais específico e direcionado, algumas dessas informações que são relevantes eu passo, né, para aquele protocolo e mais as orientações que a gente precisa, tá? Então, queria compartilhar com vocês, porque às vezes a gente se atenta, né, a fazer o quê? A gente atende o nosso paciente, né? A gente se preocupa em atender e acaba focando muito em atende e manda embora, atende e manda embora. E não, a gente tem que ter uma conversa, né? Então, o primeiro atendimento eu sempre falo, né? Que ele demora um pouco mais, ele é um pouco mais cansativo, porque você tem que ouvir as queixas do paciente, montar um protocolo e orientar, né? E eu, há muito tempo atrás, eu não tinha isso escrito. Eu ia falando, né, no atendimento para o meu paciente, como eu faço, né, vou explicando, mas eu gosto de reservar um tempinho do atendimento para passar essas informações, porque não fica aquela coisa assim só de, veio, fez o atendimento e foi embora. E às vezes você orienta e ele acaba esquecendo. E quando você tem isso escrito, sabe, ele leva para casa, parece que fica o visual, né, aquela coisa do relembrar, porque ele leva para casa. Às vezes a pessoa vai guardar, vai botar no local ali até ela aprender, às vezes vai rasgar e vai botar fora, mas independente, você fez a tua parte, né? Você conseguiu botar para ele o que precisa ser feito e eu acho isso fundamental, tá? Opa, deu uma desestabilizadinha aqui, mas acho que já voltou. Voltou. Então, vocês vão estar fazendo a parte de vocês. Às vezes o paciente não vai fazer como você gostaria, às vezes não vai. Mas você entregou o que tu tinha de melhor e, gente, podem ter certeza, tá? É incrível como isso muda a nossa carreira, porque você começa a explicar coisas para o teu paciente e ele começa a ver que vai muito além de um corte de unha, que vai muito além de uma hidratação, e ele começa a botar em prática isso no dia a dia e ele começa a ver resultado, e ele começa a te indicar porque ele tá vendo o resultado. Então isso é incrível, é um atendimento diferenciado, eles valorizam muito isso. E eu posso dizer para vocês que funciona porque
eu mudei muitas coisas no meu atendimento nos últimos aí 4 anos, né? Vim me aprimorando nesses 11 anos, mas de 4 anos pra cá, realmente, eu digo que eu me tornei uma podóloga de verdade e faz total